Olá, eu sou Valquíria Fernandes e hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo muito importante e preocupante de nossas vidas, o estresse. Você sabia que o estresse é considerado uma epidemia? Pois é, o mundo sofre desse mal. E quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde, a OMS. 90% da população mundial tem estresse. O estresse não perdoa ninguém. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, já ficou estressado. 70% da população brasileira tem estresse, 30% em níveis elevados. É muito preocupante, você não acha? O estresse está sendo considerado uma ameaça. Ele é o principal gatilho do infarto, do derrame e do câncer. A estimativa é que daqui 20 anos, 23 milhões de pessoas vão morrer de doenças cardiovasculares e de acidente vascular cerebral, o AVC. O estresse atual é tão devastador e fatal em muitos casos que está sendo tratado como uma epidemia do século XXI. E aí? Por que a gente fica estressado? Você já deve ter uma desconfiança a esse respeito. São as situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. O trânsito, o trabalho, os relacionamentos, os nossos problemas financeiros, as pessoas que estão à nossa volta, entendeu? A forma como a gente trata os problemas é que nos deixam estressados. E aí, o que fazer? Porque eu vou contar uma novidade para vocês, então. A gente não tem como se livrar do estresse. O estresse faz parte da nossa vida e do nosso organismo. O estresse é uma reação fisiológica do nosso corpo no momento de defesa. Todos nós temos. E aí a questão é a seguinte: como não tem como se livrar dele, o que nos resta? Aprender a lidar com ele da melhor maneira possível. Então a gente vai entender um pouquinho como é que o estresse funciona para que a gente possa fazer o nosso melhor. Quando acontece o estresse? No momento em que a gente está numa situação, no momento que a gente se depara com uma situação de tensão, de alerta e de defesa, o nosso organismo libera mediadores químicos. O mais popular deles, a adrenalina. Você já deve ter ouvido falar dela. Ele libera esses químicos para que aconteça o quê? Para que aconteça o equilíbrio no nosso corpo. E o estresse passa por 3 fases. No momento em que você fica tenso, ele passa pela fase de alerta e resistência. Nesse momento de alerta e resistência, o que ele está fazendo? Ele está criando um mecanismo de defesa para que você lide, para que você passe por essa situação da melhor forma possível. Tá? Só que aí a gente não faz a nossa lição de casa. A gente mantém o estresse, a gente mantém as situações e vai ficando estressadinho todo dia, toda hora, e aí o que acontece? O organismo não consegue ficar ali, ele não consegue resistir. Aí o que faz? Ele passa para a fase de resistência, que é a terceira fase. Nesse início de fase, ele conversa com você, ele fala assim: ó, fulano, tá acontecendo alguma coisa errada, e aí ele começa a mandar os sinais para o seu corpo. Ele manda aquelas doenças mais comuns, você começa a ficar irritado demais, você começa a ter preocupações excessivas, você começa a perder seu sono. Só que aí a gente não liga, a gente vai deixando, uma hora passa, toma um remedinho ali e vai levando em banho-maria. Só que chega uma hora que essa resistência acaba e a exaustão se instala. E a exaustão faz com que o corpo não tenha mais esse equilíbrio. E aí ele vai afetar os órgãos mais sensíveis do seu corpo. E onde você vai desenvolver as doenças autoimunes, as doenças respiratórias, dermatológicas, a depressão, vários tipos de câncer, o derrame, o infarto. E aí, muitas vezes, já não tem mais jeito. E o que é que você tem que fazer
para poder procurar ajuda a hora que você percebe que você está com estresse exagerado e também poder se prevenir dele. Você vai prestar atenção nesses sinais e vai buscar formas de relaxar, de diminuir essa tensão. Uma dica, né, é a seguinte: lembra daquelas coisas que você gostava de fazer e que você nunca mais fez? Como praticar um esporte, meditar, caminhar, ouvir música, cantar, tocar um instrumento. Então, tudo isso faz com que você relaxe, você saia do problema, você dê um tempo para o seu corpo se recuperar. E aí você tem a oportunidade de procurar ajuda e se tratar, enquanto ainda dá tempo. Então, eu deixo aqui esse alerta e também o convite para que vocês comecem a prestar atenção no seu dia a dia, no que o seu corpo quer falar, para que você possa ter a oportunidade de ter uma vida melhor e manter a saúde física e mental. Uma última dica é a seguinte: vocês já ouviram falar na terapia do riso? Então, dar risadas e gargalhadas faz com que o nosso organismo libere mediadores químicos do prazer. E isso faz com que o seu organismo relaxe. E aí você consegue ficar zen, né? Muitas vezes. Eu espero ter ajudado e a gente se vê da próxima vez. Obrigada.